Faculdade Finassi apresenta Finamente, um podcast sobre educação e mercado de trabalho. Olá, eu sou a Rafa Ferraz e esse é o Finamente, o podcast da Faculdade Finassi, que fala sobre educação e mercado de trabalho. Para você que é estudante, educador, um profissional que talvez esteja em transição de carreira ou apenas um curioso que entende que conhecimento nunca é demais. E como eu nunca ando sozinha, eu trouxe para apresentar junto comigo e entrevistar nossos convidados, Thiago Matheus. Oi, Ti. Tudo bem, Rafa? Tudo bem para todo mundo que acompanha a gente no YouTube da Finassi e também nas plataformas de streaming. Essa é a novidade da nossa segunda temporada do podcast Finamente. E novidade também, Rafa, são os convidados maravilhosos que vamos receber aqui e hoje, inclusive, recebendo a professora doutora Rita Maria Lino Tárcia. Tá com fôlego aí, Rafa? Respira fundo. Começa, porque agora é quantos minutos da biografia dela? Eu vou trazer um currículo aqui de dar inveja para qualquer pai, para qualquer mãe. A Rita Maria Lino Tárcia, ela é doutora e mestre em Linguística pela USP, pedagoga pelo Mackenzie e professora e pesquisadora pela Unifesp. Ela atua na pós-graduação em ensino de ciências da saúde, com foco em avaliação, currículo, docência, inovação e saúde. Ela também gente, não parou por aí não, vice-coordenadora do LabDis Unifesp e consultora sênior em educação mediada por tecnologias, e-learning e também educação corporativa. Eu já tô sem fôlego, tem mais? Tem mais um pouquinho, respira. E com mais de 40 anos de experiência no ensino superior, ela é referência nacional em educação à distância e tem sido diretora aí da ABED, que é a Associação Brasileira do Ensino à Distância, há 20 anos. Então, Rafa, autora, palestrante, dedica-se à inovação pedagógica e criação de soluções educacionais para a saúde e o futuro da educação. Está aqui conosco hoje. Gente, vou até uma salva de palmas, por favor. Uhul! Esse aí vou ter que aplaudir, porque eu já vou fazer... Dá licença que eu vou fazer uma correção aqui, que é a... Pode chamar de Rita, né? Você. Por favor, gente, eu tô já Bem-vinda, tensa. primeiro. Bem-vinda. Obrigada, né? A gente conversando aqui no bastidor, eu já vou começar com isso. Ela fez uma correção que você falou, Associação Brasileira de Ensino à Distância. Ela já me corrigiu. Corrigiu? E a gente já vai para o nosso... Coisa de professor, viu, gente? Qual é a diferença ensino à distância e educação à distância? Uau! Primeiro, boa tarde! Super obrigada! Boa tarde, que a gente está gravando à tarde, mas pode ser que estejam escutando a gente, então, ouvindo a gente. Muito bem-vindos, Bom dia, boa tarde, boa noite bem-vindas! para você que está no Brasil, no Japão. Estamos aqui com você, pertinho, apesar da distância, Sim. né? Nossa, olha, muito feliz de estar aqui com vocês. E veja só, coisa de professor, sabe? Sim. Mas vale a pena pontuar. Quando a gente fala ensino, a gente está fazendo referência ao docente, ao professor, à ação do professor, que realmente é super importante. Mas quando eu falo educação, gente, eu englobo quem? O nosso aluno, que é hoje o nosso protagonista, né? Hoje nós pensamos educação na perspectiva da formação do sujeito, do aluno, olhando para ele, conversando com ele e atendendo às necessidades que ele tem de crescimento, de desenvolvimento e de realização como pessoa. Muito bem. Professora, Oi? esse currículo tinha mais coisa, né, Thiago? Tinha mais coisa. Ainda bem que eles tiraram, gente. Mas aí a gente teria que você fazer tem tempo, assim, antes da gente começar... 2 episódios. Você tem tempo, assim, você tem vida social, além de estudar, de trabalhar. Professora, porque, gente, é muita formação, muita especialização. Posso contar? É isso que eu quero que você conte. Vou contar, 40 anos de Pode. atuação no ensino superior. Então, a gente quer saber como é que começou essa sua jornada, esse seu interesse por essa área. Olha, primeiro eles estão me entregando aqui, né, gente? Vamos combinar. Mas vamos lá. Ai, É que eu comecei cedo. Isso. Por isso a minha experiência. E sabe por que eu comecei cedo, gente? Porque eu adorava dar aula para as minhas bonecas. E depois eu adorava dar aula para os meus amigos. Eu sempre queria ensinar a fazer alguma coisa. E eu digo, muito legal, eu digo que eu sou professora por opção e não por falta de opção. Olha. Porque eu acredito realmente que tudo passa pela educação, né? Se a gente quer pensar num país melhor, num mundo melhor, a gente precisa pensar em educação. O professor e educação é tão desvalorizado, mas a gente não vai entrar nisso agora. Mas é uma tristeza, né? Mas eu acredito que vai mudar. Vai. Vai, porque o desafio está grande. E os professores precisam repensar a sua prática. Porque se eu não for professor por opção, eu não vou enfrentar esse grande desafio que a gente está vivendo, gente, que é inovação. É construir novos processos, novas metodologias
sendo que eu não aprendi com elas. Então, a gente tem que se juntar para construir juntos, né? Para construir compartilhando, cada um trazendo um olhar. E esse movimento é que eu acredito que gera o salto. Então, lá desde cedo, você nunca teve dúvida? Você sempre Não. soube que você queria trabalhar na área da educação? Sempre. Mas com uma questão super legal que eu gostaria de compartilhar, sabe? Que é a ideia de ser um especialista generalista. Opa, como é que é isso? Ah, sabia que você ia me perguntar, Rafa, porque ela contou, sabe, que ela é muito curiosa. Então, vamos lá. Quando a gente fala em ser especialista, a gente ser muito bom em uma coisa, em um foco, em uma profissão, em uma área do conhecimento. Então, eu me reconheço e sempre me esforcei para ser muito boa no que eu faço, para entender de educação. Porém, a vida me obrigou, me oportunizou olhar para a educação sobre diferentes aspectos, em diferentes contextos. Então, hoje eu atuo na educação em saúde, atuo na educação corporativa, posso atuar na educação à distância, pensando em formatos digitais. Então, assim, é o especialista que conhece fundo, mas é importante a gente ser generalista, dialogar com as diferentes áreas numa perspectiva super sistêmica, integrada. E esse é um desafio que eu tomo para mim e que eu acredito, como a Rafa falou, para os profissionais que estão chegando. O mundo de hoje exige ser muito bom, mas também dialogar com diferentes áreas. Mas, professor, o que te motivou, então, e segue motivando, né, pelo visto, para tantas especializações assim, né? Você falou desde o começo, você gostava, dava aula para boneca, depois para os amigos e tudo mais, e aí você foi para sua área acadêmica, só que você continuou se especializando. O que é que tem dentro de você que faz com que você não pare nunca? É interno ou é externo? Aliás, eu vou fazer até nosso primeiro episódio também. Sim. A gente falou sobre isso, sobre enfermagem. Sim. E sobre... existe uma motivação pessoal que amo conhecimento, quero continuar. E às vezes é uma necessidade do mercado. Ou as duas juntas? Acho que as duas juntas. Na verdade, tenho certeza que são as duas juntas. Né? Por que a gente hoje acredita na perspectiva de uma formação continuada? Porque quando a gente olha para o conhecimento, a gente percebe que hoje o conhecimento está sendo produzido em fluxo, gente. Como nunca foi. Todo momento a gente está tendo informação, né? muita informação. Mas nem toda informação é um grande conhecimento. Aí você está abrindo outra ponta de conversa. Vamos segurar essa ideia que é boa. Então, veja só. Há um tempo, alguns anos atrás, uns 20 anos atrás, quando a gente acabava a graduação, o pai e a mãe na formatura diziam assim, graças a Deus, querido, missão cumprida. Acabou. Nosso filho está formado. Agora é arrumar um bom emprego, 20 anos aposenta e está feita a vida. Porém, essa prática não existe mais. Para quem acredita nisso, devo dizer que acabou. Porque hoje a gente termina a graduação e muitos dos conhecimentos já dos primeiros anos de graduação já são questionados. A gente tem pesquisadores gerando conhecimento continuamente. Ainda mais com a tecnologia, né? Exatamente, que potencializa muito mais, Rafa. Porque hoje a tecnologia, ela divulga, ela usa, ela permite que a gente utilize os conhecimentos para gerar novos conhecimentos muito rapidamente. Então, para que eu me sinta viva, inserida, pessoa capaz de trazer contribuições para esse mundo, cara, eu tenho que estudar. Eu tenho que ir atrás de novos conhecimentos. Para se reinventar, né? Com certeza. Porque até a nossa área, Rafa, se você for ver, professora, quando a gente começou lá atrás área e da fez comunicação, o curso, rádio. não existia sequer o podcast. Nossa. Hoje estamos aqui, né, no podcast. Mas quando você aprendia rádio, era para um outro caminho, né? Então as coisas têm que ser... Olha, você falou uma coisa que me deu uma bugada. E a gente imagina que tenham estudantes ouvindo a gente, né? Da faculdade, da FINASS ou de outras faculdades que estão vendo ou ouvindo a gente. E você falou uma coisa que me deu, que eu acho que pode impactar quem está nos ouvindo. Que quando a pessoa está se formando na graduação, ela talvez já esteja defasada em alguma coisa, por conta da tecnologia. E isso me fez um link, não é para desanimar, mas é para ser realista, que enquanto você está na graduação, você tem que entender o que está acontecendo com o mundo ao seu redor. Provavelmente, tem profissões que hoje você nem sabe, assim, tem uma idade, provavelmente agora, não sei, minha filhada tem 12 anos, que talvez o que ela vá ser, quando crescer, não exista ainda de formação.
Com certeza. Com certeza, né? Então, mas vamos pensar assim, como um cenário em transição e movimento, que esse já é um grande desafio, né? Porque nas gerações passadas a gente tinha muito a visão de segurança, né? De você ter estabilidade. Hoje a gente não tem estabilidade. O nosso maior desafio é viver na imprevisibilidade que caracteriza o mundo atual, né? Então, quando eu penso em escolher uma profissão, como eu escolhi a pedagogia? Porque eu também tinha 3 ou 4 na minha época, 3 ou 4 Exato. profissões, carreiras para escolher, né? Hoje, os jovens têm inúmeras profissões que a gente não imagina. E com certeza, com o tempo, terão outras tantas, né? Então, entender este mundo no sentido de encarar o desafio de viver nele é muito legal. Porque o que me angustia, sabe, gente? Tiago, Rafa, é ver as pessoas chorando. Ai, por que agora esse mundo? Ah, por que agora esse mundo? Gente. Mas não tem como voltar para trás. Perfeito! Vamos então encarar esse mundo, né? Tem um ditado que diz que enquanto muitos choram, outros vendem lenços. Bora, vamos procurar oportunidades. É um momento de transição, né? Então muitas carreiras estarão surgindo. Claro. Por isso que eu disse, a gente tem que ser professor por opção. Porque é desafiador você pensar em formar uma geração para um cenário que está em transição. Sim. Sendo que eu aprendi com tudo que estava confirmado, certo e acertado. Hoje não. E aí, Rafa, vem uma questão que eu quero trazer bem legal. Como é que a gente faz com esse tanto de informação que está aí? Será que é tudo informação positiva? Claro que não. Mas a gente tem que, antes de analisar a informação, desenvolver o pensamento crítico. Que a inteligência artificial não dará para você que está nos ouvindo e vendo. Um exemplo é você rolar o feed e falar, por que eu estou vendo isso, né? Porque não serve para mim. É entender o que eu preciso considerar ou não, né? Exatamente. Entendeu? Que é o que a máquina ainda não faz, né, professora? Não. Agora, falando de carreira, desafios, a sua formação é muito ampla, né? A gente já falou aqui na abertura, na introdução, mas tem um foco em linguística, tem a pedagogia, tem inovação na área de saúde, que daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais. Eu quero saber, hoje em dia, depois de tanto conhecimento, como é que você consegue agregar tudo? Como essas áreas, elas dialogam com você ou na sua prática profissional hoje em dia? Nossa, linguística, pedagogia. Muita coisa, né? Inovação em saúde, aí letras. Aí você me disse que linguística está dentro de letra. Me explica isso. Nossa Senhora, vamos lá. Então, eu vou contar rapidinho, tá? O meu caminho começou na educação e eu digo que o eixo central dele é a educação, né? Então, eu trabalhei com educação básica, alfabetizei na educação infantil, trabalhei com salas do Fundamental 1. Hoje, eu ainda atendo escolas para discutir inovação pedagógica. Trabalhei com formação de professores no antigo magistério e hoje eu continuo trabalhando com formação de professores exatamente nesse olhar para a inovação e como, respeitando o conhecimento e a experiência que se tem, a gente pode avançar. E aqui tem uma conversa que depois a gente volta, tá? Quando eu chego no ensino superior, as possibilidades se abrem fortemente por um momento da vida que foi muito legal. Eu dava aula, gente, na pós-graduação de uma universidade aos sábados. A minha disciplina era didática do ensino superior, sábado. E eu dava aula, porque essa disciplina era obrigatória, no curso de robótica, no curso de qualidade de software, nutrição. Então, vocês imaginam, né? Quando eu entrava para falar, sou professora de didática, eles olhavam, sábado à tarde, querida, não vai dar. Não vai dar, não vai rolar, professora. Mas não era obrigatório? Era obrigatório. Mas faltava, né? Então, mas era difícil. Então, o que a gente... essa situação fez com que a gente pensasse em estratégias diferenciadas. Boa. E com isso, a gente começou a montar cursos. Eu ensinava a didática do ensino superior por meio da elaboração de cursos que esses alunos ofereciam para a comunidade. Então, eu falava para eles, olha, vocês são minoria de estarem aqui numa pós. Vocês aprenderam coisas importantes que colegas de vocês gostariam? Ah, aprendemos. Ok, então vamos montar um curso. E aí eu ensinava a montar o curso, fazer o planejamento, preparar a aula, preparar o material didático, discutir a estratégia e discutir a avaliação. E a gente, durante 2 sábados, abria a sala, né, para receber pessoas de fora.
Então, foi uma experiência muito legal que a vida me presenteou, porque eu comecei a pensar na educação nos cenários mais diferentes, né? Como é que a educação é robótica? Como é que eu discuto isso em qualidade de software? Então, assim, isso foi enriquecendo o meu olhar, favorecendo essa troca e, com a educação à distância, eu me aproximei das tecnologias, né, desse pensamento digital. E fui para a linguística, na verdade, para a área de semiótica, entender diferentes linguagens para poder compreender como eu poderia construir experiências de aprendizagem utilizando diferentes linguagens e, portanto, digital. Você falou da questão da educação digital, do ensino digital, do ensino à distância, mas em que ano que a gente começa a falar disso, mais ou menos? Olha, eu ingressei na educação à distância, vou contar um caso. Tá. Como é que eu ingressei? Vou contar. Estou me animando aqui, hein? Olha lá. Eu fui para uma instituição, num curso de ciência da computação. Então, só tinha o pessoal da tecnologia, e eu era pedagoga. Para cuidar de projeto político-pedagógico, ou de projeto pedagógico de curso, que era, eles entendiam alguma coisa de pedagogo. Tá. Que estava surgindo diretriz curricular ali no início dos anos 2000, a gente tinha que, as instituições tinham que elaborar esses projetos. Então, o gestor me chamou e falou, olha, tem alguma coisa aqui que é de pedagógica, acho que é de pedagogo, então seja feliz. Porém, aquele grupo de professores, naquela época, eles estavam começando a desenvolver um sistema, né, uma plataforma de educação à distância, pela dimensão tecnológica. E um colega que hoje está na universidade, está no Mato Grosso do Sul, um amigo muito querido, ele convidou e falou, Rita, nós estamos falando aqui de um ambiente virtual de aprendizagem, que eu acho que tem a ver com educação. Você não quer compor esse grupo? Falei, fechou, estamos juntos. Então, você viu a coisa acontecendo. Foi muito legal. E eu já estava, assim, tocada por isso. E nessa experiência de propor os cursos, e os alunos tinham que desenvolver o curso, dar aula e tal, eu tinha um aluno oriental que, sem brincadeira, gente, ele não olhava para mim. Ele assistia a aula de cabeça baixa, com muito respeito, mas ele não olhava para mim e eu não interagia com ele presencialmente. Quando chegou o momento dos cursos, a gente terminava nessa instituição, que era à noite, terminava muito tarde. Então, não dava para reunir o grupo para discutir como tinha sido a aula e prever a aula seguinte, organizar a aula seguinte. Então, a gente combinou que faríamos isso por meio de e-mails na época. E eles eram da tecnologia, estava tudo certo. Gente, esse aluno, ele foi fantástico, porque os e-mails dele eram brilhantes, a gente interagia, a gente brincava. Nossa. Eu falei, uau, mas lá na sala de aula eu não conhecia. E agora eu estou conseguindo me relacionar por e-mail. Ele está trazendo contribuições importantes. Aí eu juntei. Timidez? Falei, opa, tecnologia permite conhecer uma outra dimensão do sujeito, permite um outro formato de relações, de troca, de formação, e com o ambiente virtual eu acredito em educação à distância. Foi quando, isso lá nos anos 2002, 2003, eu ingressei na Associação Brasileira de Educação à Distância, como aprendiz de feiticeiro, né? Porque tinha lá o professor Lito, um querido, que nos deixou o ano passado, e aprendi muito com ele, e na associação eu fiquei até o ano passado, até 2023, na verdade. Quando aí mudou a gestão, o professor Lito se afastou e o novo grupo está tocando aí com todo carinho e competência a nossa associação. Que legal esse exemplo. Foi isso. Essa história. Por e-mail, Aliás, a pessoa desenvolvia melhor do que lá no presencial. Pois né? é. Provavelmente uma pessoa mais tímida, com dificuldade Talvez. de interação presencial. Sim. Isso só prova, né, Ti e Rita, que a ferramenta da tecnologia, desde o surgimento do e-mail, rede social, a inteligência artificial, é maravilhoso se for bem usado. O problema é que a gente não está sabendo muito usar em algumas situações, né? Bora, vamos pegar aquela ideia do pensamento crítico? Sim. Então, eu acho que é aí que mora o nosso maior desafio. Porque na nossa educação, muitas vezes, nós recebemos conhecimento. Muitas vezes fomos passivos.
né? Eu assisti a aula. Eu ainda tenho um aluno que olha para mim presencialmente e tá tela azul. Você olha e fala, não oi? tá focando. Ele nem sabe onde ele tá. Ele tá na tela azul, presencial. Então, assim, não é a modalidade, Tá. né? Eu preciso pensar nas experiências de aprendizagem, usando tecnologia, indo para o presencial. Eles não são presencial, educação à distância, experiências digitais. Isso não é, eles não são excludentes, eles são complementares. E nós é que precisamos entender o potencial de cada um para dizer, cara, hoje a aula é presencial e a gente vai fazer uma aula super fantástica. Nós vamos fazer uma síntese maravilhosa que só dá para eu fazer presencial. Entendeu? E isso, professora Rita, só reforça aquele questionamento que muita gente faz, que, infelizmente, né, a gente ainda tem aulas hoje como os nossos pais tinham, né? Então, assim, o formato é o mesmo, né? Só que as gerações mudaram, o ensino mudou, como a gente estava falando de cursos que inexistiam lá atrás e hoje existem. Então, acho que só reforça essa necessidade de mudança. Mas já emendando com a pergunta, que você viu lá, né, em 2002, o nascimento, a criação de tudo isso, como é que você enxerga hoje essa evolução do EAD aqui no Brasil ou mesmo nível mundial? Uau, ele pegou. Aliás, educação tema à X. distância, À não distância. ensino à Não ensino. distância. Que, aliás, Vou colocar na caderneta, hein? Anota. tem aqui, a gente tem no nosso roteiro escrito educação mediada por tecnologias. É o EAD? É o EAD numa perspectiva mais ampla, né? Porque a gente tem o EAD num formato histórico aqui no Brasil, e muita gente vai lembrar, né? Do Instituto Universal Brasileiro, do Instituto Monitor, que ainda existe, né? Que hoje é também uma faculdade. Porém, eles ofereciam cursos profissionalizantes, mas cursos que estavam fora do sistema escolar, né? E em 96, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, então nós tivemos a possibilidade de trabalhar com educação à distância no sistema regular, regulamentado principalmente nos cursos de graduação, porque na educação básica a gente tem restrições com relação ao uso da mediação tecnológica. E o que aconteceu? Durante uns 10 anos, gente, nas universidades, e eu estava numa universidade nessa época, e inclusive fiquei 20 anos nessa universidade, implantando educação à distância, trabalhando com educação à distância, a gente não sabia muito bem o que fazer, né? Então, a gente não tinha nem profissional para lidar com esses ambientes. Então, era construção de ambiente digital, mas a gente não sabia como subir material. O que a gente fazia? Nossa. Pegava a pasta da Xerox, da graduação, vocês devem lembrar que tinha, né? Sim. Pegava a pasta, digitalizava e colocava no ambiente virtual e vida que segue. Era o PDF raiz. Não é? E vida que segue. Hoje a gente já avançou muito, né? Hoje nós temos recursos tecnológicos de mediação tecnológica super potentes, ricos. Que não é transferir o que você faz no presencial, é o que você está falando. Eu faço assim no presencial, então no digital eu vou replicar isso. Eu tinha uma Xerox e eu vou colocar lá. Você precisa desenvolver técnicas diferentes para o presencial e para o online. Então, houve um avanço significativo, gente, porque hoje eu tenho profissionais, tenho designers instrucionais, designers educacionais que trabalham especificamente nessa formatação de material para o digital. A gente tem profissionais de tecnologia, plataformas sofisticadas, né, LMS sofisticados. Então, houve um avanço muito significativo. Porém, a gente também teve um crescimento exponencial de matrículas. E, com isso, um aumento muito grande, que, como tudo na vida, né, gente? Sabe a rosa? Tem um espinho, né? Tem. Então, tem um lado incrível do EAD. O EAD transforma vidas e eu sou testemunha de profissionais que declararam o quanto foi importante fazer um curso e se qualificar na área que ele desejava, porque ele não conseguia, e que ele não porque conseguia. Ele morava longe. Exatamente, né? Então, assim, transforma vidas. Mas hoje eu vejo muitos profissionais que têm 5 graduações, 5 cursos de graduação feitos à distância, que quando você fala, querido, vamos trabalhar? Ui! Ele tem 5, mas exatamente nenhuma competência desenvolvida. Então, acho que a gente precisa olhar para esse cenário,
Porque não retroceder, gente, pelo amor de Deus. Sim. Né? A gente tem que ir para frente. Para frente no sentido do quê, meu? De qualificar, de melhorar, de criar experiências de aprendizagem cada vez mais significativas, que de fato as pessoas aprendam a partir de experiências que só o virtual, só o digital pode nos propiciar, mas olhando principalmente para a formação e desenvolvimento de competências. Tá, então qual é o maior desafio? A gente vê aí uma grande oportunidade, Perfeito. muitas inscrições, maravilhoso, mas essas muitas inscrições também traz um problema, que é de a qualificação dessas pessoas que estão se formando. Isso. E aí, para onde a gente tem que olhar? Para esse aluno tem que olhar para esse curso, quem tem que olhar para onde para entender se tá tudo bem, se não tá tudo bem? No momento, o que eu penso? Nós temos sim um ministério que vem discutindo, nós estamos com os processos de educação à distância, né? Os processos regulatórios estão estagnados, a gente não está sendo dado andamento a esses processos. Porém, alguns cursos continuam oferecendo, algumas instituições continuam oferecendo cursos. No meu ponto de vista, hoje, Tá. quem cuida de si é o próprio estudante. Ele é aquele que vai olhar para o seu estágio, ele que vai olhar para a sua prática, quem está formando, porque ele é que tem o interesse de desenvolver a competência dele. Ele tem que buscar e discutir enquanto esses processos estão no nível de políticas públicas sendo estabelecidos, né? Então, cara, não adianta eu ter só um certificado, ser um diploma. E acho que vale a pena a gente assistir o episódio 1 dessa segunda temporada, né? Sim. Porque a Sandra falou sobre a questão do projeto de vida, cara. Qual é seu projeto? Mas até no presencial tem gente que tá ali só para pegar um certificado também. Então é muito mais, não é exatamente se é presencial ou online. Fechado. E sim o teu comprometimento com o presencial ou online. Consigo, com a sua formação. Isso, e vai no que você falou agora há pouco, que é o senso crítico, né? Perfeito. A pessoa aí no senso crítico, opa, será que compensa? Será que eu tenho que ir por esse caminho? Será que vale a pena, né? Só ter um diploma a troco do quê, né? A custo do quê? Então, acho que desenvolver o senso crítico, né, professora? Acho que é uma tarefa muito importante aí para os estudantes. Né? Porque o senso crítico, gente, vem junto com a nossa capacidade de selecionar, de seleção. E hoje nós precisamos selecionar. Pra tudo Selecionar na vida, né? o filme que eu estou assistindo, que não faz sentido. O conteúdo da rede social. O conteúdo da rede social. Milhares de livros que são produzidos, qual que eu vou ler? Milhares de artigos A que gente são... não dá conta de tudo. Não tem dá. Então eu começo a selecionar. Mas quando eu estudei, gente, eu não selecionava. Então, quando eu digo que tenho, graças a Deus, tive a oportunidade, né? A vida me presenteou com muitas oportunidades. Mas eu estou aprendendo. Né? Eu estou aprendendo porque os desafios de hoje são novos para todos nós. Eu segurei o Thiago aqui, que eu tô com essa mania de esquecer, né? Mas eu não vou esquecer agora. Eu quero aproveitar para fazer uma pergunta. Me deu um gancho aqui. Sim, Opa. por favor. Dessa coisa a gente está falando do ensino presencial, educação presencial ou à distância. Me lembrou da história do trabalho presencial ou do home office. E aí eu entendo a opinião, ela diverge porque cada um é cada um. Você falou daquele aluno que não interagia com você e quando estava por e-mail ele interagia. Então eu entendo que também tem uma personalidade. Então, para mim, trabalhar presencialmente pode ser muito melhor porque eu posso não render em casa, porque eu posso ter um filho, posso ter um cachorro, porque eu não aguento tela. Pode ser que híbrido seja melhor. E aí a conexão que eu faço é uma autoavaliação também do estudante de se conhecer e entender o que para ele é melhor. Mas, no meio, quero que você fale sobre isso, se você concorda com esse ponto, mas existe algum curso que não tenha como você fala assim, ó, esse curso é muito, não tem nenhum problema que seja à distância. Agora, esse curso aqui é essencial que seja mais presencial. Então, vamos lá. Super concordo com a sua visão de que nós também temos uma característica, uma tendência e uma familiaridade, né, características que favorecem o híbrido ou favorecem mais um à distância, um home office, um presencial. Além de características próprias, existem situações
que são mais aderentes a uma questão presencial ou que podem ser trabalhadas de maneira remota, né? E aproveitando essa ideia, eu respondo a sua outra questão dentro da perspectiva do pedagógico, né? Eu tenho, sim, cursos que são mais voltados e que podem ser trabalhados à distância, por exemplo, um curso superior de tecnologia em logística, por exemplo. É um curso onde eu consigo fortemente trabalhar com educação à distância, né? Agora, quando eu olho para a área da saúde, presta atenção, eu tenho humano, prática, né? No território, eu tenho relação profissional-paciente, eu tenho estágio supervisionado, que precisa ser feito no território, no contexto da prática. Quem vai acompanhar esse aluno na sua formação? Então, tem questões da formação profissional que talvez não dê para eu fazer tudo à distância. E não adianta eu encaixar no que não dá, gente. Né? Eu tenho que ter a maturidade pedagógica e profissional de olhar e falar, essa disciplina eu consigo fazer à distância. Esta aqui, gente, precisa ser presencial. E quais as estratégias que eu vou construir para que a instituição ou o professor acompanhe esse estudante? Então, eu acredito que nós vamos precisar ir para um outro patamar, que é exatamente esse patamar das estratégias presenciais nos cursos. Porque, gente, eu tenho curso presencial que pode à distância. Eu tenho à distância que precisa ter presencial. Ou seja, é tudo igual, então. Né? Então, vamos olhar para a matriz e vamos ver na matriz daquele curso quais competências esse componente curricular desenvolve. Essas competências, eu tenho condição de criar tecnologia que favoreça o desenvolvimento? Mas esse aluno que está lá no Tocantins, fazendo o curso aqui, ele talvez consiga fazer híbrido? Então, desde que eu tenha infraestrutura no território. Uma parceria da faculdade uma parceria da faculdade, com profissionais. Então, eu tenho, por exemplo, em algumas áreas, eu tenho a parceria dos próprios conselhos que, no lugar de negar, brigar e proibir, se juntaram e o conselho auxilia na supervisão. Perfeito. Então, lá na supervisão da prática, tem um profissional que está vinculado ao conselho, o número de alunos que esse profissional supervisiona, esse número está cadastrado no conselho. Então, assim, eu entendo que, mais uma vez, a gente tem que fazer parcerias, né? A gente tem que se abrir para trocar, para fortalecer, porque o nosso país precisa crescer, gente. Eu não posso colocar os alunos para fora. É para facilitar, não é para dificultar, e ao mesmo tempo não é facilitar e perder qualidade. Não, é formar, porque não adianta eu colocar todos esses jovens no mercado e quando eles chegam, eles não dão conta. Sim. Professora, você citou agora há pouco, né? Citei. O ensino... Não nego. A diferença, né, de um ensino à distância na área da saúde, porque, né, citando até o exemplo da professora Sandra, que esteve aqui conosco no primeiro episódio. Vale a pena assistir, gente. Vale a pena, hein? No YouTube e também nas plataformas digitais. É isso aí. Pegando o gancho que você falou da área de saúde, o que pode, o que não pode, né, de educação à distância, o que precisa do presencial, queria que você explicasse para a gente um pouquinho da sua atuação, dos seus projetos atuais, inclusive contar sobre o seu trabalho no programa de pós-graduação e ensino em ciências da saúde da Unifesp. Você trata desses assuntos, dessa conversa gostosa que a gente está tendo lá também? É mais ou menos por aí? Com certeza. Vamos lá. Qual é o desafio? Quando a gente olha para o ensino superior, a gente percebe que os professores que hoje atuam no ensino superior, eles são muito bons. Mas eles se formaram pela própria prática e pela vivência como alunos. Não tem um curso de formação de professor no ensino superior. Pera lá, na legislação a gente tem sim a obrigatoriedade do profissional que vai lecionar no ensino superior, ele precisa ter pós-graduação. Preferencialmente mestrado e doutorado. Então, todos os cursos de especialização, né, a nossa especialização Lato Sensu, pós-graduação Lato Sensu, qualifica para o ingresso no ensino superior. Porém, se a gente olhar para o perfil dos cursos Lato Sensu, ele é um curso que olha para o mercado. Ele qualifica, ele traz conhecimento para aquele profissional crescer como profissional, não como docente. E muitos muitos programas de mestrado e doutorado focam no desenvolvimento de pesquisa, não de formação de professor.
Quando a gente olha para um programa de ensino de ciências da saúde, eu estou olhando para a formação de profissionais que vão atuar na educação em saúde. Educadores. Educadores na área da saúde. Então, aqui a gente já tem um E viés eles super podem importante. não trabalhar na prática na área da saúde? Eles podem trabalhar na docência, mas são profissionais, a maioria é profissional da saúde, e o nosso programa é um programa de mestrado profissional. O que quer dizer isso? O problema de pesquisa é um problema que emerge da prática. Então, eu tenho, por exemplo, orientandos que trabalham investigam como os games contribuem para o ensino técnico. Nossa! Como a realidade virtual contribui para a formação técnica de profissionais na área da estética. Eu tenho uma pesquisa de um profissional da área de nutrição que está desenvolvendo uma comunidade de boas práticas para trabalhar para trabalhar com nutricionistas. E então a gente está avançando nesse estudo de como as tecnologias impactam uma formação continuada, uma formação básica, além de olharmos, por exemplo, para currículos. Como é que a gente pode inovar currículos? Como é que a gente inova a experiência de aprendizagem dos estudantes? Então, é uma discussão, no meu ponto de vista, extremamente importante, porque, gente, a área da saúde é uma área que hoje trabalha com muita tecnologia. E eu preciso de profissionais que saibam lidar, que saibam operar, que tenham uma Tanto ensinando quanto aprendendo. E que tenham uma competência digital para poder atuar. Então, aqui a gente falou, acho que no início, do LabDIS, que é o Laboratório de Inovação em Saúde. Que tipo de iniciativas, talvez você já tenha falado aqui, ou não? Ou tem mais iniciativas e inovações? Essas que você citou estão sendo desenvolvidas nesse laboratório ou não? Sim e não. Alguns alunos têm condição de desenvolver a tecnologia, então eles fazem. Então, por exemplo, essa orientanda que está trabalhando com a comunidade de boas práticas, ela está desenvolvendo com um aplicativo a comunidade. Porém, outros a gente precisa de parceria. Dois pós-graduandos que trabalharam com realidade virtual, nós contamos com a parceria de uma empresa que, junto com o laboratório, auxiliou no desenvolvimento da realidade virtual para que eles pudessem fazer a investigação. O laboratório é um laboratório de inovação em saúde, hoje vinculado ao Departamento de Informática em Saúde, que é o departamento no qual eu também estou vinculada. E, parênteses, hein? Pop-up. Como é que uma pedagoga está no laboratório de informática em saúde? Porque quando eu ingressei na universidade, os cursos de educação à distância eram desenvolvidos por este laboratório de informática em saúde. Né? E até, gente, foi muito interessante, porque um colega cardiologista levou meu currículo do EAD para a Unifesp. Aí ele me ligou e falou: Rita, bora, vai lá fazer a sua inscrição, porque o concurso está aberto. Eu falava: inscrição aonde? Na Escola Paulista de Medicina? Como assim? Olha, eu não sei, é de EAD. Você liga lá e pergunta. Aí eu liguei e falei: gente, eu sou pedagoga. O que vocês precisam de mim? Como assim? Aí ela falou: não, é porque nós estamos desenvolvendo os cursos da Universidade Aberta do Brasil, que é uma política pública, né, de educação à distância, e nós precisamos de pedagogos exatamente para olhar para essa dimensão pedagógica do desenvolvimento dos cursos, seja na sua matriz, seja no desenvolvimento das experiências em ambientes virtuais. Aí eu falei: opa, então é nessa que eu vou. E aí foi muito legal que a gente fez o concurso, e aí eu ingressei. E, gente, eu fui super acolhida pelos colegas, porque o departamento, ele é multiprofissional. A gente tem profissionais da área de dados, de bioinformática, enfermeiros, médicos. Então, todo tipo de gente, de personalidade. É fantástico. É muito legal. Se eu sou aluna e estou ouvindo também no nosso episódio de enfermagem, e agora, com o mundo, eu sou ansiosa. Eu tô com um pouco de taquicardia. Por quê? A gente não imagina que vai falar de pedagogia ou de ensino à distância ou de enfermagem e tem tanta ramificação e tanta possibilidade. Muitas. Então, assim, não é uma interrupção, mas assim, para quem tá ouvindo, como entender? A gente tá passando por vários pontos. Sim. E pode deixar um pouco confuso. Pode. Isso vai aparecendo naturalmente na vida desse graduando? Ou ele vai pesquisando? Ou são as pessoas que ele vai encontrando? Como que você vai descobrindo esse mundo de possibilidades? Vamos lá. Segura essa.
tá? Então, é o nosso laboratório, que a gente tinha falado do laboratório, isso. ok? É. Então, esse laboratório, vinculado ao Departamento de Informática em Saúde, ele está organizado por estações. Então, nós estamos desenvolvendo cursos de inovação em saúde, nós temos uma estação de impressão 3D, temos uma estação de realidade virtual, Uau. de tratamento de dados. Então, os professores atuam nas estações e os alunos transitam, e os alunos dos programas de mestrado profissional da universidade buscam o laboratório para desenvolvimento dos produtos, o produto é uma entrega obrigatória no mestrado profissional. Agora, respondendo como é que tudo junta na cabeça. Na verdade, o mundo hoje ele é repleto de possibilidades. Nossa. E nós não temos mais essa trajetória linear, que muitas vezes eu fui e muitos foram orientados a seguir. Primeiro isso, depois aquilo, depois aquilo, depois aquilo. Entendeu? Então, quando eu encontro os meus alunos do primeiro ano da graduação, principalmente por sermos uma universidade pública, o que a gente fala? Aproveitem as oportunidades. Façam cursos online, participem de workshops, participem de eventos. Conheçam pessoas. Conheçam, observem o Lattes, tenham o Lattes de vocês. Às vezes eles estão tendo aula com um professor que é uma referência internacional e ele não sabe. Uhum. Então, assim, hoje nós não podemos mais sentar e esperar que caia no colo. Sim. Por isso a gente volta lá naquela fala da professora Sandra, assistam o episódio 1 desta segunda temporada, onde a gente tem que ter propósito, gente, projeto de vida, porque hoje está tudo perto. Vamos atrás, vamos procurar. E nós, professores, também estamos abertos. Mas eu preciso saber que o Thiago quer fazer uma pesquisa. Eu preciso saber que a Rafa quer investigar sobre determinado tema. Não vai cair. A gente tem que procurar, tem que fazer acontecer. É participação ativa, não é? Não tem mais tempo para esperar. Não, e eu vou contar para vocês. Me corta o coração. Quando às vezes a gente entra numa sala de aula... Mas não é comum pela idade, talvez? Sim e não. Porque às vezes também é difícil, sabe? A gente está aqui 1 hora conversando e tentando trazer questões da atualidade, para quem está acompanhando a gente também seguir conectado, né? Mas eu me pergunto, você já imaginou um jovem de 15, 16 anos que entra na escola às 7 horas da manhã, sai às 15, 16 horas, teve mais ou menos umas 8 aulas, que o professor entrou, saiu, pôs exercício na lousa, tirou exercício, corrigiu, fez a prova, mandou ficar quieto, mandou sair. Cara... Não aprende, né? Oi! Parece que é tudo feito com mais importância Será no horário. Que é isso? Né? Para começar, já reclamo aqui, acordar 6 horas da manhã para estudar é um negócio complicado. E aí a gente está falando... Eu ia deixar essa pergunta para o final, vou deixar sobre essa evolução no tempo da educação. Porque o que mudou, o que não mudou. Mas vamos deixar para o final? Vamos deixar para o final. Tá. Mas você percebe porque é normal dentro desse cenário. Mas será que para um jovem, será que para um aluno de primeiro ano de graduação, que está numa universidade, será que o olho não tem que brilhar? Será que ele não tem que ir atrás do conhecimento, da sua formação, de batalhar seu espaço? Ou ele vai ficar sentado esperando eu dar aula? Oi? E, professora Rita, e depois disso? Vamos falar já do profissional formado. Ele vai para o mercado de trabalho, ele começa a frequentar ambientes corporativos. Você acredita que a educação corporativa pode ser uma boa ferramenta nisso? Na continuidade da educação, do aprendizado? Também parte da empresa, parte só do funcionário? Vai meio de encontro que você estava falando anteriormente? Acho que tem os dois caminhos, sabe, Thiago? Acho que tem um caminho vinculado ao projeto de vida, ao propósito, de eu continuar, né, de eu buscar o conhecimento para chegar onde eu quero. Mas hoje a gente percebe um crescimento e um fortalecimento muito grande da educação corporativa nas organizações. Tá, então vamos explicar o que é exatamente a educação corporativa. Vamos lá. A educação corporativa é um segmento de educação dentro das empresas, dentro das organizações. E por que está crescendo? Primeiro, por um processo de atualização constante. Né? Então, antigamente eu
levava o meu colaborador, ele ficava 2 anos na sede, voltava, durante 10 anos ele compartilhava conhecimento para todas as unidades do Brasil. Uhum. Hoje não dá mais para fazer isso, porque Tá. eu vou investir, ele vai ficar lá 2 anos, quando ele voltar eu já posso mandar o outro. Uhum. Então não vale a pena. Sim. Então a gente percebe que com essa necessidade de atualização, as empresas precisaram criar um segmento que prepare e que dê condições para os seus profissionais, seus colaboradores estarem atualizados. Tá. Ok? Certo. Por outro lado, a gente tem uma questão complicada no ensino superior hoje. Nós já falamos por cima, né? Mas a gente sabe que por baixo também temos problemas. Que E é? muitas vezes os profissionais que saem Não saem da capacitados. não saem preparados para os processos de trabalho. É isso que eu ia perguntar. É a má qualidade dos profissionais que estão no mercado. Então, as empresas talvez se veem na Obrigada. necessidade de... Opa, Perfeito. Elas criam um próprio ensino, Sim, cursos uma e formação, interna. interna, dentro das suas premissas, da sua missão, das suas metas, porque pensa numa empresa, você faz a prospecção de uma estratégia a médio e longo prazo e você precisa de pessoas, Uhum. ok? Você olha para o mercado, para a universidade e fala, ok, pessoas que vão me ajudar a atingir a minha meta estratégica. Só que essas pessoas que chegam Não estão não habilitadas. vão me ajudar. Então, para eu criar a minha meta, eu tenho que criar processos internos de formação que sustentem a minha meta estratégica. Por isso que eu tenho visto que muitas empresas estão mais preocupadas com as soft skills, que você pode explicar o que Perfeito. são, porque ela consegue desenvolver tecnicamente esse profissional, do que alguém que, na verdade, não tem nenhum tipo de habilidade, Sim. ele sabe que não vai conseguir desenvolver. Então, explica a importância também Vamos dessas lá. soft skills. Então, ok, corporativo. Sim. Tá. Por que está crescendo? Tá? Ok. Por conta da demanda e da necessidade. A soft skill, gente, é um grande desafio. Por quê? Muitos professores foram formados pelas hard skills, que são as competências específicas, teóricas da área. Que é o que você Práticas aprende da na área. graduação. Que é o que eu aprendo na graduação. Eu me formei tal profissão, eu tenho essas competências. Perfeito. Que não são suficientes, Que já não necessariamente. são suficientes. É. Porém, hoje a gente percebe que muito conhecimento está disponível. Se eu não aprender aqui, eu vou aprender ali, eu consigo Uhum. me virar. Mas algumas competências pessoais a gente não está identificando nos profissionais. Que tipo de Que competência? tipo é? Por exemplo, trabalho em equipe. Eu não sei trabalhar em equipe. Eu trabalho sozinho, eu brigo. Eu não tenho inteligência emocional. Diante de uma dificuldade, de uma pressão de entrega, eu surto. Tem que entregar amanhã. Eu surto. Mesmo eu tendo conhecimento, a técnica, eu não consigo entregar. Eu não sei, eu não tenho empatia. Eu não sei respeitar o trabalho do outro. Eu não sei respeitar o colega numa necessidade, numa dificuldade. Eu não sei auxiliar. Então, são outras competências que muitas vezes elas não estão expressas num livro que eu tenho que decorar e fazer a prova. Então, existe um desafio. Lembra que eu falei? Para a gente ser professor hoje tem que ser por opção. Porque nós estamos sendo desafiados como professores a Sim. desenvolver competências Mas, que muitas vezes nós não temos. Eu, professora, sei trabalhar com meu colega. Eu sei dividir um projeto multidisciplinar, interdisciplinar. Eu não sei. O que é meu, o que é seu, e eu entro em sala de aula e fecho a porta. Oi! Então, é um momento em que, de alguma forma, acho que a Rafa falou um negócio super importante, que nós precisamos nos conhecer. uhum. Porque hoje eu vejo o quanto Paulo Freire foi importante quando ele falou que nós somos seres inacabados. E com certeza, cara. Por isso, quando o Tiago começou dizendo, nossa, o currículo e tal, é uma alegria eu ter esse currículo. Mas hoje eu estou aprendendo. Tem sempre espaço para aprender mais, né, Não, professora? com certeza. Eu já ouvi uma frase que quando você Entendeu? acha que você chegou no topo, acabou pra você. Bora descer, querida? não, porque Ou não- sentar e esperar? Porque aconteceu, deu ruim. Deu ruim. Deu ruim, deu ruim. Senta ou É. desce. Agora, professora, você foi diretora da ABED, Associação Brasileira de Educação à Distância, né? Isso. Por 2 décadas, né? Então, Sim. eu queria saber de você, que você compartilhasse aqui com todo mundo que está ouvindo, assistindo, as experiências
que trouxe para atuação como educadora e pesquisadora. O que nesses 20 anos aí de diretora você conseguiu agregar ainda mais no seu currículo, na sua vida? Foi muito bacana esse tempo, né, que eu pude passar na ABED. E, assim, eu comecei no Conselho Fiscal. Na verdade, eu fiquei, acho que 3 gestões como diretora. E tive a oportunidade de conviver esse tempo com o professor Lito, que é uma referência em educação à distância, que nos seus relatos, nas suas histórias, ele ensinou o que os livros não ensinam e o que não tem na internet. Então, eu sou muito grata por essa oportunidade. Mas, especialmente, por ter acompanhado o crescimento e ter tido a oportunidade de discutir políticas públicas de educação à distância. Então, isso trouxe um alargamento de visão importante, né, que, para mim, mudou muito da minha perspectiva em termos de educação à distância, de um curso, de uma atividade, e abriu para dizer assim, gente, o mundo faz educação à distância. O Brasil precisa de educação à distância. Né? Eu tenho um colega... É uma necessidade, né? Sim, eu tenho o tamanho do país. Pois eu tenho um colega que foi para um evento de educação à distância aqui em alguns países próximos ao nosso, e país pequeno. Quer dizer, no país inteiro, não tem o número de polos que algumas universidades aqui no Brasil têm. No país inteiro, assim, não dava. Então, esse alargamento de visão foi muito importante, e a gente conheceu muitas pessoas, tenho amigos queridos, profissionais competentes, que a gente mantém contato. Agora a gente tem aí uma ação super importante do professor João Vianney, discutindo, apoiando a educação à distância, para que essas decisões do Ministério não sejam ações que barrem, que voltem para trás, mas que qualifiquem um avanço, porque o nosso país merece, a gente precisa dar oportunidade aos jovens de formação, entendeu? A gente mantendo aqui o assunto de EAD, e eu acho que eu vou praticamente, eu acho muito difícil não falar sobre inteligência artificial em todos os episódios, porque ele está permeando todas as áreas, né, pessoais e profissionais. E aí, eu queria que você falasse um pouco para a gente como é que a inteligência artificial e todas as inovações digitais, que são muito bem-vindas como ferramenta, elas estão impactando o papel do professor e a personalização do ensino à distância, da educação à distância. Como um todo. Veja, para o professor, assim como para muitas profissões, eu acho que o maior impacto está sendo o da descoberta. A gente precisa pôr a mão, a gente precisa utilizar e entender a inteligência artificial como uma ferramenta, né? E deve ser assustador, né? Porque não necessariamente, nem todo mundo tem habilidade com tecnologia. Então, quando você se vê sendo obrigado a trabalhar com isso, a mesma coisa de quando começou o ensino à distância, né? Agora, esse obrigado, Rafa, é que eu gostaria de trazer a amplitude do obrigado, né? Não é obrigado porque o diretor da sua escola pediu, porque a mãe do seu aluno reclamou, porque o coordenador do seu curso determinou. Hoje nós estamos sendo, enquanto humanidade, impactados por tecnologia. Nós vivemos nesse tempo. Então, neste tempo, nós sim somos obrigados a viver intensamente os desafios que nós temos pela frente. Então, não é um obrigado pessoal, é um obrigado histórico, entendeu? Se eu quiser transformar essa realidade, eu tenho que pôr a mão. Eu preciso entender. Não adianta eu dizer, eu gosto ou não gosto. Você já experimentou açaí? Ok. Se você experimentou açaí, você me diga se gosta ou não gosta. Agora, você nunca experimentou, como é que você vai me dizer se gosta ou não gosta? Né? Então, para mim, o maior impacto está sendo o da descoberta. Porque só depois que a gente passar pelo impacto da descoberta é que eu vou conseguir entender como ele vai me auxiliar nos processos educativos. Auxiliar e não substituir jamais. Óbvio, gente. Agora, vamos lá. Se eu não souber usar, eu vou ser substituído. Assim como qualquer outro profissional. Sim. Porque vai fazer parte do cotidiano. É a mesma coisa, eu não sei usar a lousa. Lousa, giz, é tecnologia. E se eu não sei usar a lousa, giz, eu não vou conseguir dar aula. Então, é um desafio porque é um obrigado histórico.
sócio-histórico, eu diria. Para qualquer área, né? Eu tô aqui, eu tô resistindo a usar chat GPT, enquanto tem amiga minha colocando laudo médico para descobrir o que o chat GPT tá falando. E também, assim, quero mandar uma mensagem para a doutora Rita, dizendo que eu lamento um acontecimento triste, mas como é que eu falo isso sem... As pessoas estão usando chat... Eu tava relutando, eu tô vendo que não vai ter mais. É um obrigatório, assim, eu tô fazendo uma brincadeira com isso, é que tem uma hora que você tá tão dentro que não tem outra opção. Entendeu? Ou Então, para a vida melhor. pessoal ou profissional. Mas Chega é uma hora melhor. que negar não Não é vai. mais uma Adianta. escolha, Não. uma opção, né? Então é melhor agir de maneira Sim. inteligente, consciente, madura, crítica, entendeu? Sendo assim, professora, agindo de maneira inteligente, maduro, crítico, você falou do desafio e do impacto, né, da tecnologia que traz. Que conselho você daria hoje, agora, para quem está começando a trabalhar com inovação pedagógica? O que você falaria? Vamos juntos. Por que vamos juntos? Primeiro, porque todo o processo da inovação, ele respeita e ele parte de uma experiência. Uhum. Né? A gente não vai esperar que a maçã caia na mão. Oi, caiu! Ah, não vou. Não dá. A gente tem que ressignificar, que pensar, que fazer escolhas, que olhar para a sua experiência, olhar para o seu conhecimento e vamos olhar juntos o que tem pela frente. Esse é o desafio. E a partir daí, é na troca que a gente vai descobrir. É junto, porque é com o grupo de professores, é dialogando com o seu estudante. Não dá para ficar sozinho dentro Não dá do na seu... bolha. não A gente dá. não inova na bolha. Né? Até porque as competências hoje de dimensão tecnológica, elas são multiprofissionais. Eu, como pedagoga, eu não consigo implantar um curso porque eu preciso de um colega de tecnologia. Uhum. Eu, como pedagoga, eu não consigo desenvolver um HTML bacana porque eu preciso de um cara de design. A gente, como apresentadores aqui, Rafa, a gente faria isso aqui sozinho? Não tem. Olha só. Tem gente Galera de aqui com a gente. fotografia, Os de bastidores, áudio, de edição, gente, olha produção, só. A tem gente não sabe nem tudo. plugar isso aqui, né, Rafa? Aí, Não, já sabe, isso já você sabe. já sabe. Eles também Aí, não são tão Thiago, novinhos. tá aí, Senão o professor demite a gente não agora. sou só eu que tenho 40 anos. Pera lá, É. não, é menos. Lembra que eu falei, né, alguns minutos atrás, eu acho que a gente está se encaminhando para o fim, talvez com uma... Tinha tanto mais coisa para falar, mas dá para a gente ficar 2 horas aqui. Uau, já Mas pensou, a gente? Pera, pode vou ter beber água. A gente pode ter parte 2 futuramente. A gente pode, né? Vamos ver como é que vai repercutir. Vamos lá, gente, vamos curtir. Pra eu comentar. ser assim, né, Dia indicada parte 2, é isso aí. pra parte 2. Parte Olha lá. 2. O desafio do ensino, vou falar do ensino por parte do professor. professor, sempre foi grande, porque independente da tecnologia, aquilo que você falou, eu lembro de ser uma aluna, uma criança que não conseguia gostar de história, e não sei se eu não gostava de história, isso era a maneira como o professor me ensinava. Então a gente tem uma responsabilidade do professor, Sim. que precisa se desenvolver com o tempo, com as necessidades de cada aluno, que são individuais. A gente tem a responsabilidade do aluno, do interesse de pesquisar. Então, quando a gente fala que uma empresa percebe que um aluno não foi bem qualificado, eu entendo que não é só responsabilidade da instituição, nem só do aluno. Não. Eu acho que é um conjunto. Então, assim, uma das perguntas é: como você acredita que vai ser o ensino daqui a 10 anos? Será que o ensino superior, o ensino à distância vai ser prioridade? Mas como esses professores... Vamos falar de professor, porque a gente sabe que tem professor, educador também vendo e ouvindo aqui a gente. Se eu olho para o passado e percebo que alguns professores não evoluíram nem perto da tecnologia, só em observar o aluno e entender que ele precisava fazer alguma dinâmica diferente, isso não aconteceu. Como é que eu posso projetar esses próximos 10 anos com esses professores? Uau, gente, é a pergunta de $1 milhão. Mas você é maravilhosa desse jeito. Tô lascada, minha gente, mas vamos lá. Que é um desafio, assim, um não é desafio. uma responsabilidade só do aluno, só da instituição. O É um professor, desafio. como um ser humano, precisa se desenvolver. Então, às vezes eu penso, sabe, Rafa, eu não sei se a gente fala que eles não se desenvolveram, porque eu acredito que talvez ele esteja fazendo melhor, que ele consegue, acredita, pode. sabe? Então, primeiro, eu tenho que ressignificar o meu papel. Por que ressignificar o meu papel? Porque, sim, anos atrás, o conhecimento só estava na universidade. Então, querido,
Enquanto você está aqui nesses 4 anos, você tem que encher a mala. Eu não sei para o que você vai utilizar o conhecimento, mas eu tenho que te entregar tudo. Então, bora entregar conteúdo. E muitas vezes ele entrega tudo, mas sem se preocupar como. Ok, mas veja que há 20 anos atrás não dava tempo de eu discutir o como. Ah, porque eu tinha entendi. que entregar o Sim. tudo, Tá, entendi, entendeu? Punha lá, colocava na mala e seja Tinha uma feliz. cartilha e um jeito de Seja fazer e feliz. ok. Então, justificava. Esse era o nosso papel, né? Tanto que quando eu fazia uma roda de conversa, às vezes algum colega olhava e falava assim, nossa, tá matando aula? Oi? Por quê? Porque era o tempo que eu tinha que passar conteúdo. É esse o termo que a gente fala, eu vou passar conteúdo. Colocar o conteúdo na lousa para você copiar. Ok, naquele momento isso fazia sentido. Porém, hoje isso não faz mais sentido, porque o conhecimento está disponível na rede e está sendo atualizado continuamente. Eu não encho mais a mala para poder levar a vida afora, entendeu? Então, a primeira coisa é eu pensar e dar condições para esse professor reconhecer esse processo de mudança, que não é fácil, tá? Imagino que não. E ter a opção de continuar ou não, porque foi a minha primeira fala. Eu só vou seguir sendo professor por opção, porque senão vai ser muito duro. Eu fico pensando, não sei se te passou na cabeça isso, Ti, que o professor sempre estava habituado ali com o presencial, com um monte de aluno olhando, e com essa coisa do ensino à distância, da educação à distância, vou corrigir, como é para um professor falar para uma câmera aqui e não falar com um monte de aluno? Isso deve ser difícil também, né? Essa é uma competência que depois eu vou contar uma historinha dessa competência, tá? Mas é difícil, é difícil. Ainda mais né? se as câmeras estiverem fechadas, né? Que muita gente tá lá só o nomezinho Sim. e o professor falando. E aí tem outra discussão. E Se ele essa- tem e direito esse ou é não ao de vivo abrir. ainda. E Então, esse é o ao vivo. Isso não é ao vivo, só é aqui gravado. A gente faz uma aula, eu tô sozinha aqui com câmera. É outra competência. Vou contar essa história da competência, que é bem legal. Mas assim, primeiro eu tenho que entender essa mudança. Eu tenho que ressignificar meu papel. E aí sim eu tenho que fazer o quê, gente? Interagir. Vamos juntos. Foi o que eu Sim, falei foi pro o que você Ti. Interação. Vamos juntos. Inclusive, ouvindo o meu estudante. Gente, o aluno é o protagonista. Eu tenho que olhar para o aluno. E cadê o aluno? Quem ouve o aluno? Eu continuo levando para o aluno o que eu acho que é importante. Oi? Aluno, o que é importante para você? Vamos conversar? E aí que engraçado, quando a gente começou a falar da segunda temporada do podcast, eu falei, eu acho que não é muito bem o que a gente gosta ou quer. Quem é que vai estar ouvindo e assistindo Oi? esse podcast? O que essa pessoa quer ouvir? Entendeu? Não é sobre mim, né? Não. É sobre o outro. Por isso eu falei, vamos juntos. Eu não vou mais trilhar um caminho solitário. Então, como eu vejo a educação, eu vejo uma educação aberta, uma educação flexível, centrada no diálogo, na construção de conhecimento, na investigação, na troca, porque Com muita tecnologia. com muita tecnologia, claro, né? Mas eu preciso do professor, gente, porque ele é o articulador, mas ele precisa articular com os elementos que nós temos em 2030. Sim. Esse é o desafio, entendeu? Uhum. E não é fácil você morar numa casa muito legal, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente tem casas grandes nos jardins, e de repente falar, agora você vai mudar para um apartamento de tantos metros quadrados. Eu tenho que olhar para tudo que eu tenho que olhar para o espaço que eu estou me mudando e tenho que tomar decisões. Aí reside a grande mudança. E o autoconhecimento Sempre, é a né? chave. Então, gente, você que está ouvindo a gente, se você acha, principalmente homens, tem uma tendência, mulheres de um Senti modo agora, hein? geral, mulheres de um modo geral estão habituadas a olhar para dentro, olhar para si. Eu fui fazer encontros de cursos de autoconhecimento, 30 mulheres, não tem um homem. Então você, mas é verdade. menino, homem que Homem está mais aí, quando a gente fechado, fala mais de autoconhecimento, não é blá blá blá. não é necessário. É necessário para sua vida profissional. Você não quer usar na sua vida pessoal, aí escolha a sua também. Completando, tá? É necessário, inclusive, para garantir a sua saúde mental. Uhum. Porque se eu não me centrar para viver os desafios que nós estamos vivendo, nós vamos surtar, né? Se a gente tirar todos os faixa preta, gente, é o que tem de gente surtada por aí, entendeu? E a gente precisa dar um salto de qualidade, inclusive de qualidade de vida. Só última aposta. Vamos. Opa! Ensino à distância daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, vai tomar o presencial ou você acredita que vai ser o híbrido? Vai ser o híbrido.
Porque eles são diferentes, gente. Eles não se excluem, eles se complementam. Então tá bom. Eles são diferentes. Então, às vezes eu escuto assim: professor, esse aqui é diferente, esse aqui é bom, esse aqui é ruim. Não, gente, são diferentes, né? E sobre as competências, vou contar essa história. Conte. Quando a gente estava gravando na universidade, a primeira vez que a gente gravou uma videoaula, os professores levavam uma tarde inteira para gravar uma videoaula de 40 minutos, tá? A gente lia, transpirava, tinha o teleprompter, não conseguia ler direito. E aliás, eu descobri que isso não é uma habilidade para qualquer apresentador. Não é todo apresentador que lê TP, não, hein, gente? Teleprompter que vai passando lá, o Jornal Nacional tem lá. Não, são habilidades. É. Aí a gente falava: não, professor, fica tranquilo, porque não é online. Depois a gente edita. Ai, graças a Deus. Depois de alguns poucos anos, a gente falava: então, professor, agora é assim. A gente não vai editar, tá? Então é online, só vai ter que resolver. Valendo. Já era outra competência. Mais um suor. Mais um tanto. Mas a gente percebeu que tem professores que foram lidando com esses desafios. E tem outros que disseram: não é para mim. E aí faz o quê? Fica no presencial? São escolhas, gente, são escolhas. Tá. Ou ele fica no presencial, ou ele não abraça a educação à distância e cria outros caminhos. Outros estão desenvolvendo cursos à distância. Enfim, eu entendo que é o momento da gente, com o pensamento crítico, analisarmos a realidade, termos o autoconhecimento para tomarmos decisão. Parece que é simples, né? Mas não é não. E Rafa e professora Rita, para a gente já ir encerrando, né? E para ir sintetizando, Uau. se é assim possível a gente pode falar, porque é um assunto muito rico, né? E muito amplo. Quem sabe vem aí a parte 2. Dá para ter parte 2, 3, Opa, conto com Sabe o vocês, que a gente hein? podia fazer? Já tô aqui, ó ideias aqui, gente. Para ter uma parte 2, a gente trazer um aluno ou um outro professor. Adorei. Um aluno, acho que Pode um aluno ser. é legal, não Adorei. Para ouvir justamente o aluno que você falou. Pra Adorei. ele falou assim: mas professora, isso aqui assim, assado. Não dá. É. Perfeito, adorei. Mas para Fechado. sintetizar, professora Rita, essas Vamos lá. competências virtuais, ensino ou estudo à distância e tudo mais, acho que a palavrinha-chave, são 2 palavras que você usou bastante aqui no podcast com a gente, vamos juntos. Então, assim, juntos, alunos, estudantes, autoridades, pais que fiscalizam os alunos, enfim, sociedade como geral, caminhar junto para esse caminho, para esse mundo virtual, acho que é a luz no fim do túnel, poderia dizer, professora? Eu acredito que sim, e considerando que não é o trem, tá? Sim, não é um trem uma vindo luz de frente. de alternativas. Sim, eu acredito que é o vamos juntos. É uma construção corresponsável, né? A gente está muito na época do compartilhamento, da coautoria. Então, vamos juntos no sentido do coletivo, né? Da inclusão, de entender a diversidade sob todos os aspectos. Nós somos diferentes, nós temos histórias de vida diferentes e nós temos pontos de vista diferentes. E os nossos pontos de vista, eles podem, muitos pontos, formarem muitas figuras geométricas e não só uma linha, sabe? E, aliás, quando a gente fala, eu aprendi isso, quando a gente fala em inovação, a nossa primeira coisa que vem à mente é pensar em tecnologia. E quando a gente fala em inovação, a gente também está falando de diversidade, porque pessoas com histórias diferentes resolvem problemas diferentes. Claro. Então, e é fundamental, inovação. por isso o coletivo e a inovação. Gente, tá Bom acabando. demais. Você quer deixar só uma mensagem final, uma dica, uma leitura, uma dica, Olha só. uma série, um filme, uma inspiração? Você fala também com o olho, você fala com os olhos brilhando, né? Bastante, inclusive. Quem tá só ouvindo, veja. Veja. Então, gente, o que eu tenho para compartilhar é que nós somos todos seres humanos, né? Nós estamos aqui numa trajetória de evolução. E que se a gente deseja um mundo melhor, a gente tem que fazer a nossa vida melhor. E para isso a gente tem que buscar conhecimento. Então, não espere. Vamos atrás, vamos juntos buscar conhecimento, porque a nossa transformação individual, como professor, como estudante, como pai, como mãe, são pequenas transformações que vão impactar na construção de um mundo que efetivamente vale a pena viver. E a educação existe para a gente ser feliz, para a gente se formar integralmente. Ai, eu quero ser que nem você quando crescer, Bora. gente. Só tenho 1,5 m.
1,57m. Eu quero ser seu Eu aluno. 52. Quero ser seu aluno. Vamos juntos. Pronto. Aliás, pra ir junto com você, professora Rita, Pois qualquer não. arroba o pessoal te acha na internet, nas redes É sociais. porque essas conversas são tão inspiradoras que eu Boa. fico pensando, eu quero falar com a Quero professora falar. Rita. Vamos junto, gente. Olha lá, vamos no Insta, @RitaTárcia. Por favor, podem mandar Você mensagens. tem TikTok também? Só me falta você dizer que tem TikTok. Eu Eu- não tenho. Eu tenho, mas eu ainda tô ensaiando, gente. Olha, porque ela é Tô tão preparando avançada. os vídeos, tá? Tô ensaiando ainda. Esse eu ainda não tá legal ainda, mas Tipo, tem tô no arroba o caminho. quê? Tipo, @RitaTárcia. Tárcia. Tá Tárcia bom? com C, C, de tá? cebola. E pro Tá bom? pessoal, né, que se interessou nos cursos, no conteúdo da Faculdade Finace, inace.com.br. Só jogar aí nas redes, só jogar aí no Google, só pesquisar e Que vamos estamos juntos. lá. Vamos juntos, gente. Gente, então, próximo episódio continua com a gente nessa segunda temporada, como o Thiago falou, ou pelo YouTube, ou pelas suas principais plataformas de streaming. Um beijo, até a próxima! Até mais, gente. Tchau, gente.